a banca de defesa de dissertação da discente Mariana Carla Lima França, intitulada Adaptação Organizacional e Gestão de Recursos Públicos. O caso do Instituto Federal de Sergipe diante das incertezas no ambiente orçamentário. De antemão, já agradeço à banca pela participação. E, Mariana, a partir de agora você tem entre 20 e 25 minutos para fazer a sua apresentação. Após isso, eu passo a palavra para a banca para fazer as observações cabíveis. Ok? Então, pode iniciar, Mariana. Tá. Primeiramente, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a presença dos professores aqui nessa banca. Agradeço ao professor Antônio Vinícius, meu orientador. Agradeço ao professor Bruno Seton, meu co-orientador. E agradeço também às professoras Rosângela Sarmento e a professora Denise Araújo também. Muito obrigada. O tema da minha dissertação, como o professor já falou, é adaptação organizacional e gestão de recursos públicos, o caso do Instituto Federal de Sergipe, diante das incertezas no ambiente orçamentário. Introdução. O contexto das instituições federais de ensino superior, as IFES, com orçamentos cada vez mais escassos, carecem de um monitoramento efetivo a fim de se obter uma aplicação mais assertiva dos recursos públicos. Então, assim, esse cenário de restrição orçamentária vivenciado pelas IFES, já há alguns anos, é um cenário de restrição tanto de recursos de capital como recursos de custeio, tanto os recursos para investimento como os recursos para manter o funcionamento dessas instituições. E, assim, vários foram os fatores que contribuíram, para a instalação desse cenário de restrição. A gestão orçamentária dessas instituições, na sua função de permitir a execução de seus gastos e atividades finalísticas, precisa estar preparada para agir diante dessa insuficiência de recursos, minimizando os gastos, sem prejudicar os padrões de qualidade dos seus serviços. Então, assim, essas instituições, na verdade, elas precisam estar preparadas para adaptar o seu orçamento a esse cenário de restrição, E isso com o objetivo de cumprir a sua missão institucional e também como uma forma de garantir a sua sobrevivência. Inserido nesse contexto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe vem enfrentando dificuldades na sua gestão orçamentária e financeira. Aqui eu trouxe alguns fatos importantes, para contextualizar o tema da dissertação, que esses pontos estão lá na introdução da dissertação. Primeiro eu falo um pouco da Emenda Constitucional 95 de 2016, que foi uma lei que limitou os gastos na área da educação e saúde por 20 anos consecutivos. Falo também sobre os cortes no orçamento das IFES desde 2019, e aqui eu trago um corte bem significativo, que foi o de 2022, no valor de 782 milhões, E, segundo o Andifes, esse corte comprometeu seriamente a oferta da educação pública no país. Na introdução, eu também abordo um pouco da pandemia do Covid, que foi um momento onde a saúde foi a prioridade do governo, então a educação ficou em segundo plano nesse momento. Falo um pouco também da Lei Complementar número 200, do ano passado, que foi a lei que veio a substituir a teto de gastos, e ela foi dita como uma lei mais sustentável, porque ela permitiu os investimentos na área de educação e saúde de um ano para o outro, mas, claro que de uma forma limitada. E em 2023 também houve a recomposição orçamentária, no orçamento das IFES, que foi no valor de 2,44 bilhões, para o MEC como um todo, não só para as IFES. E, segundo o próprio MEC, essa recomposição teve o objetivo de reverter esse cenário de restrição orçamentária já vivenciado aí por alguns anos. E lá também eu falo um pouco do decreto mais atual, que foi o decreto 12.120, agora de julho de 2024, que trouxe novas medidas de contenção, Houve aí um bloqueio de 1,3 bilhão para o MEC.
E aí, esses dados, eu aponto esses acontecimentos para explicar, né, que esses foram os fatores que vieram a contribuir para a formação desse cenário de instabilidade, né, quanto aos orçamentos das IFES. Mesmo sendo elaborado sob premissas técnicas e legais, o orçamento público sofre com as ações das incertezas que circundam o ambiente no qual a organização que o elabora está inserida, a exemplo de questões políticas, econômicas e sociais. Essas incertezas podem ser consideradas sob o prisma da teoria da contingência como fatores contingenciais. Essa teoria se torna relevante, pois a vulnerabilidade orçamentária que o Brasil enfrenta pode ser minorada ao se compreender as incertezas que interferem a gestão das organizações. E aí foi essa teoria que eu utilizei para embasar minha pesquisa, né? A teoria da contingência. E aqui eu trago algumas justificativas, né, para o uso dessa teoria. Primeiro, a visão sistêmica das organizações, que essa teoria traz, né, permitindo entender as organizações de uma forma mais complexa, né, e considerando as suas conexões com o ambiente. Outro ponto dessa teoria é a existência dos fatores contingenciais que afetam o funcionamento das organizações, né, inclusive o processo orçamentário. Outro ponto, o entendimento sobre a necessidade de adaptação ao ambiente, né? Essa teoria aborda que a organização ela precisa se adaptar ao ambiente para que elas sobrevivam. Outro ponto é a premissa da influência das estratégias no desempenho organizacional, né? Segundo alguns autores dessa teoria, as estratégias de adaptação elas têm o poder de influenciar no desempenho organizacional, né? Seja de uma forma positiva ou negativa. E essa teoria também traz a importância da gestão de riscos, né? No caso da avaliação de cenários do ambiente, para a sobrevivência das organizações. Problema de pesquisa. Diante de um ambiente caracterizado por incertezas políticas e econômicas em torno da gestão orçamentária dos órgãos públicos, a pergunta norteadora desta pesquisa é: como o Instituto Federal de Sergipe se adapta e responde às incertezas no ambiente orçamentário em relação à alocação e gestão de recursos públicos? Objetivo geral: diagnosticar como o Instituto Federal de Sergipe se adapta e responde às incertezas no ambiente orçamentário em relação à alocação e à gestão de recursos públicos. Com isso, meus objetivos específicos ficaram: primeiro, verificar como o Instituto Federal de Sergipe adapta a sua alocação de recursos e prioridades em resposta às restrições orçamentárias e às demandas emergentes. Segundo objetivo, diagnosticar como as adaptações realizadas afetam diretamente o desempenho organizacional do Instituto Federal de Sergipe. Terceiro objetivo, identificar como as estratégias de governança adotadas afetam a capacidade do Instituto Federal de Sergipe em se planejar e lidar com as incertezas do ambiente orçamentário. E o quarto objetivo, né, que é o meu produto técnico, é propor um guia orientador sobre captação de recursos extra-orçamentários para os campi, visando fomentar a busca por financiamento de projetos. Acho que saiu da tela cheia aqui. Mas não tem problema, a gente está vendo a sua apresentação, tá? Já coloquei de volta, professora. Pronto. E com relação ao meu referencial teórico, né? No meu referencial teórico, eu abordo 3 assuntos, né? O primeiro, eu falo sobre orçamento público, né? Eu faço um apanhado da história e evolução do orçamento, definição do orçamento e suas características, falo sobre o ciclo orçamentário e, por fim, eu trago estudos mais recentes realizados no Brasil sobre o orçamento público. O segundo ponto, né, o segundo assunto, eu falo sobre as instituições federais de ensino superior.
Primeiro eu falo sobre o funcionamento dessas instituições, depois eu trago uma caracterização dos Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né? Eu faço uma abordagem um pouco sobre a gestão orçamentária dos institutos, falo também até um pouco da matriz CONIF, e, por fim, eu trago mais estudos mais recentes realizados no Brasil sobre as IFES. E o terceiro ponto que eu abordo no referencial teórico é a teoria da contingência, né? Que é a teoria que eu utilizei para embasar minha pesquisa. Primeiro, falo um pouco sobre o surgimento e evolução da teoria e primeiros estudos, o debate. Depois eu trago um debate mais atual da teoria, né? Com autores mais recentes. E, por fim, eu falo sobre a teoria da contingência e o processo orçamentário. Metodologia. Delineamento da pesquisa. A minha pesquisa ela é descritiva quanto aos objetivos, ela é qualitativa, né, quanto à abordagem, e é um estudo de caso quanto ao método. A minha unidade de caso é o Instituto Federal Sergipe, e as minhas unidades de análise são os campi localizados nos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto, Estância, Nossa Senhora da Glória e Proprial. Então, foram 8 unidades de análise que eu fiz nessa pesquisa. Sobre a minha coleta de dados. Primeiro, eu fiz uma análise documental, né? Eu analisei documentos pertinentes do IFES, como relatório de gestão, o plano de desenvolvimento institucional, além de algumas portarias e resoluções. Também fiz entrevistas semi-estruturadas, né? Eu fiz entrevista com o gestor de cada campus, né? Mais especificamente os diretores gerais, que são os responsáveis por fazer a gestão orçamentária de cada campus. Para análise e interpretação dos dados, eu fiz análise de conteúdo, que é a técnica de Bardan, para analisar o significado das falas dos entrevistados. E, para isso, eu utilizei o software Atlas TI, né, que me ajudou aí a sistematizar e codificar os assuntos nas falas dos entrevistados. Aqui eu trouxe o quadro 9, que está lá na dissertação, que são os quadros das categorias e elementos de análise, né? Eu utilizei para essa pesquisa 4 categorias e mais alguns elementos de análise. E aí, a primeira categoria que eu fiz foi análise ou adaptações e estratégias na gestão orçamentária, né? E os elementos de análise dessa categoria foram alocação de recursos, seleção e análise de prioridades e outras estratégias. Segunda categoria foi a influência no desempenho organizacional, e os elementos foram avaliação institucional, avaliação de cursos e avaliação do desempenho acadêmico dos alunos. Terceira categoria foram as estratégias de governança adotadas para lidar com as incertezas, e os elementos de análise foram definição de incertezas, principais incertezas, previsão, análise e avaliação das incertezas e minimização das consequências das incertezas. E a quarta categoria, que foi a categoria para a elaboração do meu produto técnico, foi captação de recursos extra-orçamentários, e os elementos de análise foram informações sobre como buscar essas captações e como conseguir o financiamento de projetos. Então, bom, com relação aos resultados, né? Com relação às adaptações e estratégias. Foram percebidas 3 tipos de estratégias, né? Primeiro, suspensão de despesas, adaptações nos contratos e racionamento e contingenciamento. E as despesas que foram suspensas foram diárias e passagens, né, para servidores dos campi, combustível e abastecimento, né, para os veículos institucionais oficiais dos campi. Foram suspensas também auxílio evento e auxílio monitorias, né, que são auxílios destinados a alunos,
Também foram suspensas despesas de manutenção de máquinas e equipamentos e compra de bens permanentes, dentre outras despesas. Também foram feitas adaptações dos contratos, né, com a finalidade de redução. Então, foram feitas supressões dos valores dos contratos, né, através da redução de postos de trabalho, né, na redução de funcionários terceirizados e também de itens contratados, né. Também não foram renovados alguns contratos reservas, né, foi percebido isso em alguns campi, e houve também o cancelamento de empenhos, né, no caso de contratos que estavam sem muita utilidade, então os gestores realizaram cancelamento de alguns empenhos. Também foram feitas estratégias de racionamento, né, e as estratégias foram sensibilização para redução do consumo de água e energia, né, houve o limite de expediente e a implementação do trabalho remoto, né, para a redução mesmo do consumo também de água e energia. Foi feita a redução de abastecimento de combustível e até mesmo o uso de veículos e diminuição de compra de materiais de consumo, limpeza e insumos, dentre outras despesas também. Também foram percebidas estratégias de análise e seleção de prioridades, né? E aí as áreas consideradas pelos gestores prioritárias foram, primeiramente, os contratos administrativos de mão de obra, mais especificamente, os contratos de limpeza, segurança e apoio administrativo, né? Pois, segundo eles, esses contratos visam manter o funcionamento do campus. As repactuações e os reajustes contratuais também foram consideradas prioridades, né, por serem resultantes dos contratos administrativos. Os contratos de água, energia e internet também foram consideradas áreas prioridades, pois também visam manter o funcionamento do campus. E os auxílios permanência e auxílios residência, né, que são auxílios destinados aos alunos. A maioria dos gestores alegaram esses auxílios como prioridade porque eles visam atender a vulnerabilidade, né, socioeconômica dos alunos. E isso faz parte até da missão institucional do próprio IFES, né, que é atender alunos com a maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, por isso, eles consideram esses auxílios aí prioridades. Dentre outras áreas também, mas essas foram as principais. Outras estratégias também foram percebidas, como captação de recursos extra-orçamentários através de emendas parlamentares, termos de execução descentralizada, submissão de projetos, né, na Propex, que é o órgão do próprio Instituto, e submissão de projetos também em outros órgãos. Houve também o remanejamento de recursos, parcerias com prefeituras e parceria também entre os campos, e houve também a doação de materiais de outros órgãos. Com relação a essas adaptações e estratégias, percebeu-se que foram adotadas várias estratégias de alocação orçamentária dentro das possibilidades e da legislação vigente, como suspensão de despesas, racionamento e supressão nos contratos. Além disso, os campos buscam, através de órgãos externos, tanto estratégias para angariar recursos, quanto parcerias para reduzir suas despesas. Estratégias de remanejamento de recursos, parcerias e doações também foram executadas. A maioria das captações de recursos foram destinadas à realização de investimentos na estrutura física dos campi, porém, elas não foram suficientes para atender às inúmeras demandas. Então, assim, o que eu percebi dessas estratégias é que, com relação a recursos de capital, né, os gestores buscaram captações de recursos extra-orçamentários, né? E com relação aos recursos de custeio, eles buscaram realizar o racionamento e a suspensão mesmo de algumas despesas. Com relação à influência no desempenho organizacional,
né? Para esse estudo, eu considerei desempenho organizacional 3 aspectos, né? Que foram a avaliação institucional, no que se refere à infraestrutura, a avaliação de cursos e a avaliação do desempenho acadêmico dos alunos, que são os critérios seguidos pelo MEC, né, ao se fazer essa avaliação das IFES. Na visão dos gestores, apenas as estratégias de captação de recursos extra-orçamentários têm influenciado, de forma positiva, o desempenho organizacional dos campi, no que diz respeito à sua infraestrutura. As demais estratégias, né, no caso, as estratégias de diminuição e redução de despesas, né, na visão dos entrevistados, não influenciaram o desempenho organizacional do Instituto em nenhum aspecto. Isso aí contrariando um pouco, né, a teoria, né, que diz que as estratégias têm o poder de influenciar o desempenho. Então, nesse estudo, né, apenas as captações de recursos tiveram a influência no desempenho organizacional, segundo os gestores. Estratégias de governança para lidar com as incertezas. Aqui eu trouxe uma nuvem de palavras que eu fiz usando as falas dos entrevistados, né, sobre o que eles entendem por definição de incertezas. E aqui eu vou ler algumas. Dificuldade de previsão, não execução, dificuldade no planejamento, política, instabilidade, governo, cenário, sem garantia, falta de clareza, dificuldades. Percebeu-se que, na maioria dos gestores, essa definição de incertezas está relacionada à dificuldade de planejamento e previsão mesmo do orçamento, além da falta de garantia sobre a execução orçamentária das ações planejadas. Aqui também eu trouxe uma nuvem de palavras que foi elaborado com relação às falas dos entrevistados sobre o que eles entendem por principais incertezas. Dentre elas, algumas foram execução orçamentária, incertezas processuais, arrecadação do governo, descontinuidade do governo, diminuição no orçamento, cortes no orçamento, cenário político, mudança de governo, burocracia dos processos, expansão da rede, enfim. Sobre essas principais incertezas que vem afligindo o IFES, os gestores mencionaram tanto fatores internos quanto fatores externos, assim como aspectos econômicos, políticos e sociais, dentre outros. O que eu percebi aqui foi que a maioria deles, né, relacionaram essas incertezas mais a questões políticas e econômicas mesmo, como mudança de governo, né, os cortes no orçamento, enfim. Com relação às estratégias de previsão, análise e avaliação das incertezas, né, foram percebidas estratégias para previsão dos problemas que possam impactar o orçamento, previsão de cenários e seus possíveis impactos, plano de ações de acordo com os cenários e análise dos graus de impacto para a sociedade. Então, essas foram as estratégias para previsão, análise e avaliação das incertezas. Com relação à minimização, né, das consequências das incertezas, foram percebidas estratégias como um planejamento constante, reavaliação de prioridades, análise e tratamento dos indicadores que afetam o orçamento, principalmente a questão do número de alunos, né, que é um fator que influencia lá na matriz CONIF. Então, os gestores tentam, né, atrair alunos, reduzir a evasão, né, para aumentar o número de alunos e, consequentemente, o seu orçamento. Foram também feitas criação de reservas, né, para imprevistos, otimização do uso dos recursos, captação de recursos extra-orçamentários e remanejamento e parceria com os campi, né? Essas foram as estratégias que os gestores consideraram para minimizar as consequências das incertezas.
Através das estratégias identificadas, foi possível constatar que os gestores realizam constantemente a análise da estabilidade do cenário, visando a adaptação de estratégias para a adaptação orçamentária. Então, assim, os gestores realizam todas essas estratégias, né, no sentido de fazer a adaptação do seu orçamento ao cenário, né, e ao que eles previam de acontecimentos que poderiam acontecer. Com relação ao guia orientador para captação de recursos, né, esse guia que eu produzi, ele teve o objetivo de orientar os gestores interessados sobre captação de recursos extra-orçamentários, levando-os à compreensão sobre o que são esses recursos. E aí, lá nesse guia, né, eu abordei sobre as formas mais apropriadas para o IFES realizar captação de recursos, né, porque essas captações, elas dependem muito do tipo de organização, né, do objetivo da organização. Então, existem formas mais apropriadas para o IFES captar recursos. Depois eu faço uma abordagem sobre as plataformas do governo para buscar as oportunidades de captação, né? Lá eu falo sobre o Gestor Mais Gov e a plataforma TransferiGov, né, que são plataformas do governo que disponibilizam lá, né, as oportunidades que as organizações têm para captar recursos para o seu órgão. E, por fim, lá no guia, eu falo um pouco sobre dicas de elaboração de projetos e também algumas sugestões para fomentar as captações dentro dos campi. Conclusão. O IFES adapta sua alocação de recursos e prioridades em resposta às restrições orçamentárias e às demandas emergentes por meio da redução de despesas e seleção de prioridades. Além disso, o Instituto buscou captar recursos através de editais de projetos do próprio órgão e de órgãos externos, termos de execução descentralizada e emendas parlamentares. Assim, as captações se mostraram ferramenta importante diante da insuficiência de recursos, principalmente de capital. Ainda no tocante às captações, essas afetaram direta e positivamente o desempenho organizacional do IFES, apenas no que diz respeito à sua estrutura física. As demais estratégias não tiveram influência nas avaliações de desempenho do Instituto. Sobre a identificação de estratégias de governança adotadas, percebeu-se que essas visam a minoração da vulnerabilidade orçamentária por meio de uma tentativa de antecipação dos acontecimentos que possam vir influenciar o processo orçamentário e a elaboração de planos de ações, né? Na verdade, esses planos de ações aí são justamente as estratégias de adaptação orçamentária. Percebeu-se que a análise e tratamento das incertezas está inserida no processo de planejamento orçamentário do Instituto. Entretanto, diante de um cenário imprevisível, a tarefa de planejar se tornou um desafio para os gestores. Isso aí foi uma resposta assim, quase dita pela maioria dos gestores, né? Eles alegam que, diante de um cenário tão imprevisível, né, como está esse cenário do orçamento das IFES, eles apontam uma dificuldade também de realizar o planejamento. Então, isso eu percebi nas entrevistas. Foi possível identificar as principais incertezas que afetam o orçamento das IFES, né? Essas podem estar relacionadas com questões políticas, como mudanças de governo e na linha educacional dos institutos, anúncios sobre a ampliação do número de institutos, né, que foi um fator também mencionado por alguns gestores, né? Esse anúncio aí da ampliação do número de institutos gerou em alguns, né, gestores uma certa apreensão com relação ao orçamento futuro dos institutos federais, né? Questões econômicas, como os cortes no orçamento, a arrecadação fiscal do governo e até mesmo a inflação, e fatores sociais, como greve, pandemia e outros.
Como incertezas, os gestores também mencionaram fatores climáticos, a ausência de uma política interna do IFES, né? Isso aí foi um fator interno do IFES, né? Que influencia no planejamento orçamentário. Eles apontaram também a burocracia processual das licitações e a competência das empresas contratadas, que nesse caso aí são fatores externos que influenciam o processo de execução orçamentária e não o planejamento, né, como a maioria dos outros fatores. Então, esses dois últimos aí foram fatores ditos que interferem na execução orçamentária. Com os resultados dessa pesquisa, foi possível aprofundar o conhecimento, entendendo as incertezas ambientais que influenciam a gestão orçamentária do IFES e como esse se adaptou ao cenário. Sendo assim, a pesquisa atendeu aos objetivos inicialmente propostos. Pode-se considerar como limitação as formas de coleta de dados para análise, né? Como nesse caso, a minha coleta foi só análise documental do IFES e entrevistas com gestores do IFES, né? Eu percebi que a minha pesquisa ficou muito limitada à visão do Instituto. Então, eu sugeri para pesquisas futuras a análise da influência das estratégias de adaptação na avaliação de cursos e no desempenho acadêmico dos alunos através de indicadores, como o CPC, o IGC e o ENAD, né? Como uma forma aí de analisar a relação entre o orçamento recebido e o desempenho organizacional, né? Fazendo aí uma pesquisa mais quantitativa. Além disso, essa investigação poderia ser replicada para outras instituições federais de ensino, visando a comparação de resultados. Aqui estão as referências que eu utilizei para essa apresentação. E é isso. Encerro aqui minha apresentação. E agora me coloco aí à disposição da banca para ouvir os comentários e sugestões. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Mariana, pela apresentação. Seguindo aqui o protocolo, a gente vai passar a primeira palavra para a professora Denise, a fim de ela fazer as sugestões, as críticas, etc. Professora, a senhora está com a palavra. Bom, repetindo, né? Quero dar bom dia a todos que estão aqui presentes e a todas, né? Professor Vinícius, professor Bruno, professora Rosângela e a Mariana. Tá? Quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Participando desse momento único, né, Mariana? Sim. Defesa da dissertação, bem lembro da minha, né? Inesquecível. Então, obrigada pela confiança e pelo convite. Bom, e reforçar aqui, né? Bruno está na qualidade de co-orientador, né? Bruno que foi meu colega de graduação, né, Bruno? Acho que só foi na graduação, né? Acho que na pós a gente não teve. A gente teve também, não. Professora Denise, você está entregando a idade de Bruno. Aí assim, ele vai ficar, entende? Ele entrega a idade, entende? Não, mas aí eu faço assim, sabe? Eu digo, olha, não faz tanto tempo, né? Que a gente fez a graduação, faz pouquíssimo tempo. Não mudamos, inclusive, quase nada, né? Só uns quilos a mais, que faz parte do processo, é assim mesmo, né? O rostinho redondo, não tem para onde correr. É a ordem natural das coisas. E que bom que estamos aqui, né? Bom, então, para mim é um prazer estar aqui nesse momento especial, né, na vida aí profissional, acadêmica da Mariana. Inicialmente, eu quero dizer, parabenizar pelo trabalho, né, vocês estão de parabéns. E é de se esperar, né, que eu conheci o professor Vinícius na última banca e vi o quanto minucioso ele é. Né? Bruno eu já conheço de longas datas. Então, eu disse, ótimo, né, porque vai ser uma dissertação que eu vou ter pouco de trabalho para ler, eu sei que vai estar toda bonitinha, toda perfeitinha. E, de fato, né, Mariana, eu quero dar os parabéns, você seguiu aí as orientações dos professores e a gente vê pela qualidade do seu trabalho, tá? Um trabalho com qualidade ótima. Parabéns. Mas é isso. A banca está aqui, né, para fazer algumas sugestões, né? Depois vocês veem e o que é possível, eu sei
modificada e alterada no seu trabalho, mas a gente tenta dar uma contribuição para aprimorar, porque sempre é possível, né? Inicialmente, a gente, em relação ao título, a gente costuma colocar no título o período, né, da análise do trabalho. Mas eu até entendi, né, que depois que eu fui lendo seu trabalho, eu vi que seria, como se trata de estudo de caso, né, pesquisa de campo, então, de fato, os dados, eles não seguem, né, uma periodização. Então, indo para o resumo, essa questão de incerteza, né, o estudo da incerteza, né, o cuidado com a incerteza, eu vejo que isso é recorrente, né, ao longo do seu trabalho. E a incerteza, né, pelo menos para a gente economista, está relacionado ao que é incerto, o futuro é incerto, né? Não dá para você calcular a incerteza, né? Você consegue minimizá-la, você consegue, não bem minimizar, você consegue reduzir essa incerteza. Através de quê? Através da minimização dos riscos, né? Risco você consegue calcular, risco você consegue minimizar, né? Então, eu queria reforçar o seguinte: você ter cuidado quando você se refere à incerteza, porque, por exemplo, lá no resumo você coloca, né, das dificuldades, você fala assim, das dificuldades de prever os acontecimentos futuros, quando você se refere à incerteza. Eu até sugeri, dificuldade não, porque não é dificuldade, é impossibilidade, né? O futuro é incerto, já dizia Keynes, né? Então não tem como você prever, certo? Então a incerteza, né, ela não está relacionada com dificuldade, ela está relacionada com impossibilidade mesmo, tá? O que você vai conseguir reduzir são os riscos, né? Você tem que trabalhar os riscos, né, para aí tentar reduzir aí essa incerteza, porque é futuro, né? Não tem como prever. Embora a gente tenha alguns teóricos aqui na economia, né, que reduzem a incerteza, sabe? Mas, bem, isso aí é para uma outra conversa, né? Não é o momento aqui, tá? Mas a incerteza é isso, né? Levando para essa perspectiva do próprio significado da palavra que está relacionado ao futuro, não tem como você prever, né? É impossível você prever o futuro. Então, eu acho que você tem que ter esse cuidado e conseguir, assim, separar, né, o risco da incerteza, né? Porque o risco, de fato, né? Quando você trabalha com riscos, aí, de fato, você consegue aí controlar, né? E aí você reduz um pouco a incerteza, né? Agora não consegue retirá-la e não consegue prevê-la, porque está relacionada com o futuro, né? Não, falando cientificamente, né? Mas há quem preveja o futuro, né? Mas aí também é outra conversa, tá? Bom, falei do resumo, né? E aí, gente, eu fico numa dúvida, sabe? Porque quando eu vejo problema, na sequência, em termos de metodologia científica, seguem-se as hipóteses, né? E eu vejo que no trabalho não tem hipóteses. Aí fica a pergunta, é do próprio programa, né, da rede aí do Profiap, vocês não pedem para o aluno propor hipóteses, né? Eu tenho essa dúvida. Acho que eu posso ajudar nela aí, professora. Na realidade, ela não tem como ela propor hipóteses, porque ela fez um pesquisa totalmente quali, né? No estudo de caso. Apesar do estudo de caso, ele pode ser quali e quanti, mas no caso dela, ela fez somente uma pesquisa qualitativa. Então, dentro dos métodos que a gente trabalha com os alunos em sala, a pesquisa quali por si só, no caso dela, não tem como propor. Entendi. Então, veja, a gente é ousado na economia, porque mesmo sendo, né, qualitativo, a gente até propõe hipóteses, né, para aceitar o resultado. A gente propõe as hipóteses, por exemplo, quando o aluno, ao final, no caso, a gente queira propor algum modelo, entende? No caso dela, a proposição dela é uma resolução para uma solução prática para a organização, entendeu? Por isso que a gente não chega a essa nuance da hipótese. Perfeito, obrigada, professora Rosângela. Bom, seguindo para o objetivo geral. Eu acho que no objetivo geral você poderia ajudar o leitor, né, do seu trabalho
e colocar lá, assim, o período do seu diagnóstico, sabe? Deixar claro para quem está lendo, tá? Pelo menos lá no objetivo geral deveria constar, né? A sua coleta de dados, tá tudo bonitinho, assim, para a gente entender, né, de que momento você está tratando aí o seu trabalho. Em relação ao tipo de pesquisa, né? Mais uma vez, partindo para a metodologia científica, você fala que a sua pesquisa ela é descritiva, né? Eu entendo, amparada em alguns autores que eu já li sobre metodologia científica, que ela seria exploratória, tá? Porque a pesquisa exploratória, né, ela trabalha com pesquisa de campo, com dados primários, né, que é o seu caso. Porque a descritiva ela vai caracterizar, né, ela vai estabelecer relação entre variáveis, né, causa e consequência, que não é o seu caso, tá? Então, eu sugiro você fazer uma leitura mais cuidadosa dessa questão de metodologia científica, né, mas eu sugiro alterar aí o seu tipo de pesquisa, tá, Mariana, para exploratório. Bom, em relação à parte teórica, né, tá de parabéns, gostei muito do que foi colocado. É o que se espera, né, com a orientação e coorientação aí do professor Vinícius e do professor Bruno, né? Eu tenho só algumas sugestões aí de questões de digitação, né? Porque tem aqueles errinhos que você não consegue mais visualizar, né? Que estava mergulhada há meses, né, no seu trabalho, e aí você faz a leitura e a releitura e não vê, né? Então, a pessoa que chega e lê o seu trabalho pela primeira vez, ela consegue identificar alguns errinhos de digitação. Então, eu vou mandar para você o seu trabalho, entendeu? Com essas observações. Português, pouco também, seu trabalho está com qualidade boa, né? Tá, parabéns. Bom, e em relação... Então, eu não vou propor nenhuma mudanças, assim, nada muito drástico em relação ao seu referencial teórico, tá? Certo. Em relação à análise de dados, né, gostei muito da sua nuvem de palavras, né? Achei bem criativa da sua parte. Eu vi que você teve todo um cuidado, tá, Mariana, de colocar lá, quando você colocava cada tópicozinho, né, da sua pesquisa de campo, você teve o cuidado de criar, né, tabelas, quadros, tá, para a gente conseguir visualizar, né, de um modo resumido, né, lá o resultado das suas entrevistas, né, os principais elementos que você conseguiu reunir. Então, gostei bastante. Só senti falta, né, em um tópico, o tópico da influência no desempenho organizacional, né? Aí lá você abre alguns tópicos e aí ficou só texto. Eu digo, poxa, faltou, né? Faltou esse quadro resumo, sabe? Que você tem habilidade, né? Você tem essa habilidade, eu vi que até na questão teórica você consegue, né, colocar, e eu gosto bastante, né, dessa sistematização, porque você consegue ver resumidamente os principais elementos, os principais pontos de cada questão que foi discutida ao longo do trabalho. Então, eu sugiro agora, né, que você vai ter um tempo relativo para isso também, nesse tópico da influência no desempenho organizacional, tá? Um cuidado com palavras de origem não portuguesa, né, como no caso de performance, deve vir em itálico, tá? Mas eu pontuei lá no seu trabalho os que eu vi. Gostei também, quando você faz análise de dados, quando você faz a relação com o seu referencial teórico, né? Porque isso mostra o amadurecimento da parte do aluno, né? E mostra também a importância do seu próprio referencial escolhido. Sim. Né? Então, parabéns, né, para vocês, e tenha sempre esse cuidado. Agora, quando você fizer a releitura do seu trabalho, né, quando for possível, todos os dados que você trouxer, né, e colocar elementos lá do seu referencial teórico, fazer, né, o link, né, a relação que há com o que você discutiu no referencial teórico, isso vai ser, né, de grande valia do seu trabalho, né, porque demonstra habilidade, né, e seu próprio amadurecimento intelectual em relação ao que você se propõe a estudar, certo? Então, isso está ótimo. Bom,
Em relação à estética, né? Você não pode separar um pequeno quadro, tabela, né, que cabe em uma página entre duas, como aconteceu lá entre a página 97 e 98 no quadro 15. Tá? Então, tenha esse cuidado, né, que está partido aí, está entre as duas páginas. Tá? Então, isso é importante você revisar e não cometer esse equívoco. Em relação à sua conclusão, Mariana, o que eu sugiro nela é você fazer a recuperação, o resgate aí, né, dos principais pontos do seu referencial teórico lá no início da sua conclusão. A gente costuma fazer isso, né? Título de sugestão, né? Depois você senta aí com seus orientadores, seu co-orientador, para ver o que é possível e se de fato é relevante para vocês, tá? Mas a gente costuma fazer esse resgate, né, dos principais pontos aí, justo para contextualizar, né, para depois você vir com o seu estudo de caso, né? Eu acho que só fortalece, aí deixa a sua conclusão mais completa. E ainda falando da conclusão, né, que foi isso que eu senti falta, né? Eu não sei se é por conta da minha formação, eu sou economista, gosto de números, né? E aí você colocou lá que uma proposta, né, para estudos futuros, de estudo quantitativo, né, que relaciona o orçamento recebido com o próprio desempenho acadêmico, né, avaliação de cursos. Eu digo, poxa, se ela tivesse feito isso, nossa, né, ficaria maravilhoso. Mas, enfim, né, você pelo menos teve esse cuidado de colocar, né, mas senti falta, né? Eu acho que agora o seu tempo é curto, né? Não vai ser possível, aí fica essa proposta realmente para um trabalho futuro, né? Um doutorado. Quem sabe aí o seu trabalho, de fato, ele vai ficar mais, digamos assim, completo. Tá? No mais é isso, né? Reforçar os meus parabéns, tá? Com o seu trabalho, está muito bem produzido, né? E essa foi a minha contribuição. Muito obrigada, professor Vinícius, professor Bruno, professora Rosângela. Professora, agradeço as suas contribuições. Eu vou deixar para a Mariana fazer os esclarecimentos no final, certo? Vamos, pela ordem aí seria o professor Bruno, só que como o professor Bruno ele passou a ser co-orientador depois da qualificação, eu queria mudar um pouquinho a ordem, né, Bruno? E passar para a professora Rosângela para que ela possa fazer as suas contribuições. Pronto, beleza. Obrigada, professor Vinícius. Primeiro, agradecer Vinícius e Bruno aí pelo convite, né? E parabéns a Denise pelas excelentes contribuições, né, também. Mari, o que eu vou trazer aqui, até algumas coisas são regra da rede, tá, Mari? Que agora, né, dessas questões atuais, teve algumas mudanças que precisam ser colocadas, mas coisas pontuais, e outras coisas são mais para realmente enriquecer seu trabalho, tá certo? Eu vou me tornar apresentadora aqui, até para eu compartilhar, deixa eu só pegar aqui as observações para você acompanhar aqui, né? Só um segundo. Deixa eu só pegar, deixa eu inserir aqui. O meu está dando um erro aqui. Cadê? Deixa eu só ativar aqui. Ela não precisa parar de compartilhar, não? Dela? Não precisa. Não sei porque ele tá me bloqueando aqui. Deixa eu verificar aqui se ele vai... Para de compartilhar a sua tela para ver se ele me libera aqui. Tá, professor. Por favor, que aí eu compartilhar aqui minha tela. Professora, só não sei como é que faz isso aqui. Espera, só um segundo. Tá, não, acho que eu vou ativar agora. Tá. Peraí. Tá, já, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui aí agora? Sim, agora estamos vendo. Estão vendo a minha tela? Sim. Pronto, fechou. Deixa eu só dar uma diminuída aqui para não ficar muito grande. Bom, Mari, primeiramente, né, a gente quer parabenizar você aqui aí pela excelente
o trabalho que você fez. A professora Denise deu umas contribuições excelentes no resumo, só que aqui no resumo, que eu trago aqui nesse início, tá? Que agora a rede Profiap, ela tem uma regrinha de início de resumo. O que a professora pediu, você pode colocar, sem problema nenhum. Mas, dentro da regra da rede, você tem que seguir essa ordem. Depois você vai ajustar, certo? Certo. Bom, beleza. Aqui nas tuas palavras-chave, eu trago aqui algumas contribuições. Por exemplo, a palavra incerteza, adaptação, é muito ampla, né? Talvez a gente podia pegar a palavra, trocar a palavra, algumas palavras, né? Por exemplo, apesar que você traz orçamento público, gestão orçamentária, para substituir adaptações, ela reflete o foco, né? Principal na administração e alocação de recursos. Aí a palavra incerteza também está muito ampla, a gente poderia trazer, inclusive, a própria teoria que você traz, né? Planejamento contingencial, que aí ela vai substituir essas incertezas, que aí vai dar a ideia de preparar para eventos inesperados, né, dentro da teoria da contingência. Então, essas palavras elas vão focar mais, alinhando isso ao conteúdo do teu trabalho, né, bem como também identificação do tema central da tua pesquisa. Então, esse é o foco na sugestão dessas palavras, tá? Automaticamente, depois que mudar lá, você vai ter que mudar. Deixa eu ir descendo aqui. Veja, o que é importante depois, Mari, você olhar. Você tem algumas coisas, tem um referencial teórico que não está aqui no teu sumário. Eu vou já te mostrar, tá bom? Tá. Que não está aqui. Depois tem que dar essa olhada, verificar isso direitinho. Deixa eu descer. Bom, veja, eu trago aqui contribuições, isso aqui vou disponibilizar para você, tá? Veja, a teoria da contingência, ela é muito bem fundamentada por você, né? Então, você consegue legitimar o teu trabalho. No entanto, aqui na tua justificativa, você traz bem a teoria, mas você fica um pouco... Falta aquela justificativa, a lacuna teórica, né? Então, assim, qual é a contribuição nessa pesquisa? Por que essas incertezas no processo orçamentário, né, elas precisam ficar claras, né? Então, talvez você aprofundar um pouquinho nessa lacuna, você traz a teoria e dizer, olha, por que isso é importante estudar? Qual é a contribuição prática desse trabalho? Entendeu? Qual é a relevância social? Por que isso tem que estar aqui? Porque automaticamente, isso ao final, nas suas considerações finais, você precisa responder, que automaticamente você vai remeter lá no teu objetivo, lá no teu resumo, que é uma das coisas que a rede está pedindo agora. Né? Então, a relevância social, qual é a justificativa prática? Né? Até porque nós estamos falando de um mestrado profissional. Tá? Então, eu trago aqui algumas sugestões para você. Depois você dá uma olhada com calma e veja com o Vinícius e com o Bruno, tá? Porque a teoria está muito, a justificativa está muito teórica e ela não traz essa justificativa prática, social e de gestão para o teu trabalho, tá? Tá. Bom, veja só, aqui agora são regras da rede Profiap, tá? Então, você vai ter que incluir a vinculação à linha de pesquisa. Todos os trabalhos têm que vir. Qual é a linha de pesquisa que Vinícius está alinhada? A tua, eu vejo ela como administração pública e organizações, que é a de Vinícius. Então, eu até coloquei as duas linhas aqui, tá? De políticas públicas e de administração pública e organizações. Então, esse item tem que vir na hora de você entregar o trabalho final, tá bom? Tá. É um item que já está até aqui. É só depois você colocar em preto o que é da sua linha, né? Veja, o teu conteúdo tá legal, tá bacana, né? Só que há uma subdivisão muito grande dos teus itens e, às vezes, a gente, nessa subdivisão, você traz tópicos muito pequenos, o que talvez não é legal. Talvez, assim, você pegar o teu trabalho, fazer um texto, né, coeso, tudo que tiver dentro de orçamento, eu até coloco aqui, olha, tudo que tiver em orçamento público, você faz um link. Porque quando a gente traz capítulos muito pequenos, com 3 parágrafos, 2 parágrafos, dá a entender que o pesquisador não consegue fazer um link para fazer uma transição seguinte. Então, aqui é só você vir fazendo. Olha, você me traz aqui um item orçamento público 2.1. Olha só. A história está dentro do orçamento público. Você pode começar, olha, né? Falando um contexto histórico, certo? E aí você vai descendo. Olha, a definição do orçamento está dentro do orçamento, novamente. Então, continuar a narrativa, né? Trazendo essa questão, né?
que liga a história com os conceitos, né? Ao longo dos últimos, até botei aqui para trazer aqui, o orçamento público evoluiu para incluir características fundamentais, como entendeu? Eu dou alguns exemplos de link para você fazer. A mesma coisa que o ciclo, olha, de novo, né? Novamente, você traz isso. Então, aqui, você vai fazer um link, né? Isso, claro, você conversa com o professor Bruno, professor Vinícius, porque é legal você fazer um texto mais corrido, porque quebra muito, né? Quebra demais. E assim vai. Veja, a mesma coisa, proposta orçamentária, discussão e votação, aprovação também é a mesma coisa, execução orçamentária, controle orçamentário, né? Então, veja, né? Olha, estudos mais recentes sobre orçamento público, novamente, está tudo em orçamento, certo? Tudo isso aqui está em orçamento. E aí você vem aqui, a mesma coisa acontece aqui, entendeu? A mesma coisa. Então, juntar, você vai trazer na caracterização dos institutos federais de ensino superior, massa, faz, é um texto só. E aí, Mari, talvez depois dá uma olhada com calma, né? Mesma coisa aqui, olha, até colocar isso aqui em vermelho, fica um negócio bacana no teu trabalho. Uma coisa que é importante, depois você olha, eu não sei se eu olhei de novo, falei, será se eu estou, né, vendo coisa errada? Teoria da contingência, a mesma coisa aqui, tá? É a mesma coisa. Só que aqui tu traz uns autores que eu não... por exemplo, Burns e Stalker. Sim. Isso não é uma... O cara discute uma parte da teoria. E outra, esses caras não estão lá em cima no teu sumário. Eu não vi, tá? Então, junta isso aqui, olha, acho né? Que, no caso, eu coloquei no sumário automático. E aí eu não sei porque ele não apareceu lá. Aí eu correto é tirar esse cara daqui. Sim. O correto é tirar, olha. É um subcapítulo, né? Tira ele. Acho que não aparece. Para fundamentar melhor a pesquisa, é necessário também, né, apresentar os principais autores que trata a teoria da contingência, que começou a partir da década de 60, primeiramente o fulano, né, que pesquisou, pronto, aí começa no que se refere. Então, você vai discutindo esses caras, né, no decorrer, olha, o Chandler, né, o Lawrence e o Losch, e assim sucessivamente, olha. Porque ficou esquisito você trazer os autores aqui. Certo. Parabéns por esse quadro, ficou muito legal, né? E aí, ao final, você finaliza com esse quadro. Fica lindo, cara, o teu trabalho. Ao final, você vê esses caras, né? E olha, a mesma coisa aqui, né? Então, essa questão lógica do referencial tem que ser arrumada. Olha, parabéns também por esse quadro que você trouxe, né? Aí, de novo, você entra na contingência no processo orçamentário. Então, fazer essa lógica, juntar todo mundo que está tratando no mesmo assunto, no mesmo quadrado, tá? Vamos lá. Parabéns também por esse quadro, adorei, ficou muito massa esse quadro, excelente, tá? Vamos lá. Eu acho, agora aqui nós vamos com a parte que é importante, né? Veja, aqui, nessa parte, quando você traz o delineamento da pesquisa, eu concordo com a professora Denise, que a sua pesquisa ela é descritiva e ela também é exploratória. Eu vou dizer por que ela é exploratória. Primeiro, trazendo um método que você trabalha, que é o estudo de caso. Se você olhar o pai da criança, que é o IN, ele já fala, estudo de caso é exploratório. Por quê? Porque aquele caso ele é único, ele é emblemático. O caso em si do Instituto Federal sobre o orçamento, né, que você está trabalhando a temática de orçamento, ainda não foi estudada, entende? Sim. Veja. Então, é por isso que ela é exploratória, certo? Então, assim, eu trago aqui, inclusive eu até fiz um textinho para você, olha, ele não segue completamente os preceitos de IN, tá? Então, veja, o autor, ele fala que o estudo de caso único ele pode ser desdobrado em integrado ou holístico, certo? Então, veja, lá embaixo, no teu item seguinte, tu fala o seguinte, tu fala que o teu caso é o Instituto Federal e que os teus campos
foram unidade de análise, correto? Sim, correto. Então, com base nisso, até imprimir aqui, né, para eu não me perder, veja, com base nisso, o IN, ele diz o seguinte, nesse caso, o teu trabalho, ele é integrado, ele é único, integrado, porque ele tem múltiplas unidades de análise. Eu tenho aqui o caso, e aqui dentro, olha, eu tenho meus campos. Entendeu? Sim. Então, com base... depois você olha lá no IN, na página 53, eu até imprimi aqui para eu não me perder, tá? Nas falas. Beleza? Beleza. E aí até eu coloquei aqui, olha, né? Então, você não faz a distinção de forma clara, tá? Então, você tem que clarificar o tipo de estudo de caso, né? Então, você tem que deixar isso bem claro. Único, né? Tá? Integrado, por que integrado? Olha, no item 3.2, olha, embora o campo seja mencionado, não há uma conexão, olha, né? Da tipologia de IN. Então, isso tem que ficar claro. Eu trago aqui algumas sugestões de correções, né? Vamos lá. Eu até coloquei aqui aonde você... Bom, aqui, veja, eu vou te perguntar, você me fala que você fez um roteiro de entrevista, certo? Sim. Semi-estruturada. Aonde estão essas frases? Como assim, professora? O roteiro? Você fez um roteiro. Sim. Você criou um roteiro. Tudo bem. O roteiro vai me enviar. Mas onde elas estão, essas frases? Com base em quem que você elaborou essas frases? Do roteiro? Com base na teoria, professora. Mas qual teoria? Entende? Sim. Isso tem que estar claro aqui no teu trabalho. Você não me traz o roteiro. Você não me traz a teoria que subsidiou isso, tá? Você fala aqui, olha, você menciona que utilizou a entrevista estruturada como um dos instrumentos de coleta de dados. No entanto, o item não deixa claro como foi elaborado o roteiro da entrevista, quais perguntas foram feitas, nem a justificativa para a escolha dessas perguntas. Quais autores subsidiaram, né, o roteiro de entrevista. Então, isso é muito importante para você garantir a transparência e a validade do teu instrumento. Sim. Até porque o próprio estudo de caso diz que ele não pode ser replicado. No entanto, se outro pesquisador olhar a tua pesquisa, ele consegue seguir os mesmos passos. Mas olhando, eu não consigo, porque não fica claro isso, né? Então, o leitor ele precisa compreender essa lógica por trás da escolha das perguntas e como elas se conectam com os objetivos da pesquisa. Entende? Então, eu trago aqui eu dou um passo a passo para você aqui, como você vai, né, utilizar isso. Outra coisa, você fala que você triangulou os dados. Agora eu vou te perguntar, como que isso aconteceu? Eu não consegui identificar, pode ser que eu tenha passado batida. Então, eu vou te perguntar. Você fala que triangulou, mas eu não consegui identificar essa triangulação. Você pode me explicar? A triangulação, no caso, foi feita uma análise documental e análise de entrevistas. Então, não é triângulo. Então, eu fiz uma junção dessas duas, né? Às vezes... Então, é análise comparativa, então não é triângulo. O que é triangulação? Eu pego as entrevistas, eu pego os documentos que eu analisei, entendeu? Eu pego a literatura e triangulo isso aqui. Então, você não fez. E nem a comparativa. Não ficou claro. Entendeu? Então, isso precisa ser ajustado no teu trabalho, porque você fala que fez, que vai fazer na metodologia, mas você não fez os resultados. Então, essas correções precisam ser feitas. Então, professora, a triangulação que eu fiz, no caso, foi juntar essas duas análises, né? Às vezes, os gestores responderam uma forma, e aí eu, com uma forma de complementar aquela resposta, procurava e fazia uma junção com a análise. Não, mas isso não é triangulação. O que a metodologia fala de triangular? Eu pego o roteiro os resultados das entrevistas, eu pego os resultados da análise documental, os documentos que você analisou, e eu pego a teoria. Pronto, eu tenho 3 dados e triangulo isso. Isso é triangulação. Entendeu? De certa forma, ela fez ponte com o que as falas dos entrevistados com a teoria. Né? Então, mas não é triangulação, é análise comparativa. Entendeu? Então, você tem que mudar para análise comparativa. É comparativa, porque não teve essa triangulação. Eu até coloco aqui, olha,
né? Olha, deve ser substituída por uma abordagem de análise comparativa com a literatura. Entendeu? Certo. E uma outra coisa, Mari, uma coisa que não ficou claro para mim. Você me diz que você utilizou também a análise de conteúdo, né? De Bardin. Deixa eu só ver se eu... Espera aí, rapidinho. Deixa eu só ver se eu... Deixa eu ver aqui. Tá. Aí você vai lá embaixo, você me diz que usou o software Atlas TI, não ficou claro nos resultados para mim, e você me diz que utilizou também a análise de conteúdo de Bardin. Aí eu fui olhar aqui, né, que eu não lembro de cabeça, fui olhar, ela tem toda uma sistematização. Eu até coloquei aqui, né? Então, olhando o teu resultado, eu vi que você não seguiu o que a autora Bardin fala de análise de conteúdo. E eu não consegui entender, eu queria que você me mostrasse no seu trabalho onde é que está a análise de conteúdo e onde é que está os resultados das categorias do Atlas TI, que eu não consegui ver. Eu posso ter passado batida. Você pode me ajudar? Sim, em relação a isso? Então, com a análise de conteúdo do Bardin, eu consegui identificar os assuntos, né, mencionados na fala dos entrevistados. Como, por exemplo, a questão... Por exemplo, tinha várias entrevistas. Aí, a maioria deles eu percebi falando sobre a dificuldade de previsão, de planejamento. E aí, eu criava códigos, né, em todas as entrevistas, codificando os assuntos que eu iria identificando em vários... E onde é que está esses códigos do trabalho? Os códigos... E essas codificações? Veja só, isso está no decorrer do texto. Eu não coloquei como categorias, no caso, está no decorrer do texto. Tem que ter. E não fica claro isso. Se você usou, de fato, o Atlas TI, não fica evidente. E a análise do conteúdo de Bardin também não está evidente, porque a análise do conteúdo de Bardin ela tem uma sistematização. Inclusive, Bardin é muito clara, né, na sistematização dela. Então, veja, aqui, por exemplo, né, eu até coloquei aqui, olha, eu trouxe para você, né, como é que ela faz, né? Ela tem a pré-análise, como é que você explorou o material, como é que você explorou o material de dado secundário, que são as normas, as leis, entendeu? E aí vem a pré-análise. Então, todas essas etapas, né, que Bardin pede, né, isso, ela é uma receita de bolo. É só seguir, que não foi seguida, entendeu? As codificações do software não ficou clara também nos resultados. Né? Entendi. E aí eu trago para você toda essa correção, entende? Sim. Vai ficar mais claro para o leitor. Essas codificações eu também fiz de acordo com essas subdivisões aí que eu faço das categorias de análise. Pronto, mas deixa isso claro. Perfeito, massa, perfeito. Eu fiz lá, tem esses elementos de análise aqui. Então, lá eu identifico a sistematização foi feita através desses elementos de análise. Perfeito. Então, em cada entrevista, eu destacando cada um desses assuntos. Talvez para te ajudar, por exemplo, veja só, talvez aqui para te ajudar... Como é que é? Não entendi. Então, aí lá no Atlas TI eu puxei os assuntos, né, de acordo com cada elemento de análise e avaliando tudo que os entrevistados falaram de acordo com cada elemento desse. Aí isso tem que estar claro nos teus resultados, não ficou claro. Outra coisa, talvez como legal para você trabalhar aqui na tua metodologia, por exemplo, aqui nesse quadro, você diz que vai fazer entrevista, aqui, deixa eu ver, não, aqui não. Então, pronto, talvez, não sei, colocaria uma coluna aqui, quais foram os roteiros, o que você perguntou. Porque, veja, veja que está alinhado a esses objetivos. Então, tem 3 objetivos que você disse que ia fazer entrevista. Sim. Só que aí você diz aqui, só que fez análise documental, só isso. Veja. Professora. Talvez você abrir aqui ao lado de documental uma outra coluna como as entrevistas, trazer os roteiros que você utilizou, entendeu? Certo. Aqui as perguntas de cada um desses objetivos, né?
E aí, exatamente, entendeu? Aí, por exemplo, aí aqui, olha, cadê? É porque, assim, metodologia é sistematização, né? Entendeu? Sim. E aí, veja, tu já traz os caras aqui que estão subsidiando, olha, veja que você traz os caras para subsidiar. Isso. Que é os mesmos caras que têm que subsidiar o teu roteiro. Tem que bater isso aqui, entendeu? Que aqui, inclusive, você tem os elementos de análise, olha. Com base nesses elementos de análise, você tem os caras que estão te subsidiando, faz lá, bota lá nas falas que você entrevistou o pessoal. Qual foi o roteiro? Entendeu? Entendi. É tranquilo, eu botei um passo a passo para você aqui, para você corrigir. Bom, veja, o que eu senti falta aqui, né? Eu coloquei a questão do Atlas TI, né? Tudo direitinho. Não fica. Primeiro, a triangulação não aconteceu. Se não acontecer, você tem que trabalhar, corrigir para análise comparativa, certo? Certo. Vamos lá, eu vou aqui para o final, que eu trouxe uma sugestão mais aqui para o final para você. Eu trago uma sugestão mais aqui para o final. Deixa eu... Por exemplo, essas dúvidas de palavras, você pode triangular, enfim, aqui você tem que brincar um pouquinho, entendeu? Você pouco discute a teoria aqui também, né? O que isso não é legal, você diz que a teoria da contingência é a que subsidia, além dela, outras teorias, é importante você fazer isso aqui também, de uma forma muito tímida, alguma ou outra aparece aqui, mas, né, de uma forma muito tímida. Olha, eu sugiro você abrir um subcapítulo, síntese dos principais resultados, que inclusive a da professora aí sentiu falta também, a professora Denise. Bom, aqui você traz objetivo, até botar bem aqui, objetivos específicos, né? Os objetivos específicos, entendeu? Foi alcançado, não foi? Qual foi a evidência? Qual foi as teorias? Entendeu? Certo. E aí você trazer isso. Entende? Cara, sim, fica muito massa. Então, eu até fiz esse quadro para você aqui, ó, né? Então, eu vou te mandar depois aqui, né? Aí, depois eu vi que chegou aqui o final, faltou o fôlego da Mariana, mas aí eu fui olhar lá o apêndice B, ficou legal, viu? Eu olhei lá o apêndice teu aqui do teu PTT. Deixa eu só ir lá para ele agora. Estou terminando, tá, gente? Uhum. Bom, aí ficou legal, né? Ficou bacana. Você trouxe aqui tudo direitinho. Bacana, né? Depois, Mariana, deixa eu ver, na hora que você for entregar, onde tem que faltar? Aqui, Mariana, né? Deixa eu ver sobre orientação dos professores, né? Vamos botar o nome do professor doutor, né? Professor doutor Antônio Vinícius, doutor Bruno, né? Eles ralaram tanto para esse nome, colocar o nome deles aqui, né? Professor, só para eu seguir mesmo o que tinha no modelo. Não, de boa. Deixa eu só dar uma olhadinha, porque tu vai ter que fazer a entrega final, ver se para ver se não está faltando alguma coisa para você, na hora de entregar, que vai mandar para a rede autorizar. Eu acho que está ok. O que tem que fazer depois é protocolar na biblioteca, tá, Mariana? Certo. Tem que fazer o protocolo na biblioteca. Aqui vai ter a ficha catalográfica. Tá ok aqui. Deixa eu ver se não está faltando referências. Não, tudo certinho aqui. Tudo certinho. Bom, gente, é isso. Parabéns, Mariana. Eu fico muito orgulhosa de saber da sua evolução, tá? Deixa eu só parar aqui esse compartilhamento. Parabéns aí. Eu espero ter contribuído com a melhoria do seu trabalho. Obrigado, professor Rosângela. Professor Rosângela, eu tenho que fazer colocar, né, expressar uma gratidão a ela, né, por essas orientações, né, dizer que ela fez fundamental na qualificação, nas correções, né, que a Mariana fez para a qualificação. Então, os insights que a professora Rosângela deu foram assim, bastante significativos e que fez com que, né, a Mariana acertasse alguns gargalos que tinham, né, que eu estava insistindo para ela ser quanti, quando na verdade a raiz dela é quali, né, Mariana? Sim. E aí, quando ela voltou, né, por orientação da professora Rosângela ser quali, assim, o trabalho realmente, ela mostrou realmente o potencial que ela tem. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Bruno, professor Bruno, para que ele possa aí fazer suas considerações e contribuições. Professor. Joia. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Acho que a professora Rosângela, ela foi... Me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Joia. Então, bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, a todas.
Cara, é assim, a Mariana, ela evoluiu de forma significativa, da qualificação para a defesa. Era o esperado, é o que se espera de todo trabalho acadêmico, né? Ele começa ali um embriãozinho na qualificação e ele vai evoluindo, tá? A professora Rosângela, ela é muito precisa, sobretudo no que se refere à metodologia qualitativa. É notório que ela conhece muito isso, né? E aí eu faço a meia-culpa, porque tanto eu quanto o Vinícius somos da área quant, né? Então, evidentemente que isso que a professora Rosângela colocou tem que ser observado e tem que ser acatado de forma integral. Eu não vejo outra saída, acho que o Vinícius também concorda comigo, né? Quanto à parte a qual eu tenho a expertise e por isso eu fui convidado a ser co-orientador, que é a parte do referencial de finanças públicas, eu tenho algumas coisas a colocar ainda, tá, Mariana? Veja bem, não é que falte nada. Eu acho que você, desde a qualificação, apresentou uma robustez muito grande na discussão acerca das finanças públicas, sobretudo do processo orçamentário, tá? Mas eu vou ser enjoado no sentido de tentar colocar a cereja em cima do bolo, tá? Então, veja bem, deixa eu andar aqui um pouco sobre o seu texto, tá? Eu fiz algumas colocações aqui. Eu vou dividir a minha fala em aspectos formais do trabalho e em relação ao aspecto de conteúdo, tá? São aquelas coisas chatinhas que às vezes a gente se passa quando está escrevendo e quando também está orientando ou co-orientando. Dá uma olhada, Mari, se a paginação está correta, porque, pelo menos no meu aqui, eu vi que a introdução está no 11, mas me parece que ela começa na 12. Então, só ver se é isso mesmo, tá? É porque eu não contei com a página. Eu não contei com a primeira. Então, perfeito. Era isso minha dúvida. Contou, não contou? Da segunda capa. Tranquilo. Então, já está explicado isso aí. Outra coisa que eu observei, Maria, é o seguinte: no começo do trabalho, você se refere ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. O IFES. E depois você fala só o Instituto Federal de Sergipe. Vamos normatizar isso, vamos deixar isso uniforme, né? Sim, uma nomenclatura eu percebi isso. Ficou distinto. E citou uma vez, usa sua sigla depois, não precisa ficar usando toda. Tá? Eu deixei pontuado isso aqui num texto também, tá? Certo. É bobagem, porque quando a gente fica mais atento à coisa mais substancial do trabalho, essas coisinhas a gente deixa passar e resolve agora. Tá? Isso. Mas é importante corrigir, sim. Aí eu aponto aqui, tá? O mesmo vale para IFES, Instituição Federal de Ensino Superior. Tá? Uma vez que você já explicou o termozinho, só usa a sigla, não precisa toda hora estar repetindo também. Certo. Tá? Vamos lá. Bem, na parte do referencial teórico, eu concordo com a professora Rosângela, tá? Eu acho que está muito subtopificado. Acho que dá para a gente agregar essas categorias. Por quê? Porque senão acaba ficando aquilo que eu falei na qualificação, uma carona de manual, percebe? Daquele livro de manual, explicando conceito por conceito, abrindo... Isso mesmo. E outra, sabe, Mária, para ti como profissional, né? Mostra, quando você compacta muito a subdivisão, dá a entender que você não consegue linkar com o conteúdo seguinte. Entendeu? É isso que caracteriza. É isso. Eu acho que dá para melhorar. Em termos de conteúdo, você esgota, você vai e esgota tudo. Tá perfeito. Eu até brinquei, vou usar para dar minhas aulas. Eu vou pegar isso aí e botar em formato de slide, porque tá mastigadozinho. Mas eu diminui bastante, professora. Diminuiu? Não, é isso que eu falei. Você avançou. Você avançou eu bastante. Eu simplifiquei os assuntos, coloquei só as teorias e as partes que eu achei mais relevantes e que eu estava estudando mesmo na pesquisa. Isso. Não, você avançou, não tenho dúvida disso, né? Avançou. É aquilo que eu falei, eu estou tentando colocar aqui a cereja em cima da torta, que está muito, muito bonita já, né? Estou tentando
fazer esse papel chato de contribuir no sentido de melhorar o que já é bom. Mas veja bem, apesar disto, eu ainda sinto falta um pouco. Eu sei que essa parte de orçamento é uma parte que tem uma carga muito técnica. E muitas vezes é difícil a gente trazer uma discussão mais crítica para esse tipo de tema. Tá? Sim. Ok, o mestrado é profissional. Eu acho que a carga técnica cai bem. Tá? Mas não vamos negligenciar por completo a discussão mais crítica, porque é possível se fazer. Veja bem a sugestão que eu dou aqui. Na página 19, quando você fala do marco importante na história do orçamento, e você cita a nossa lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101. E você define e apresenta as atribuições dela de forma muito competente, mas você faz isso sob uma única perspectiva, percebe? De um único conjunto de pensamento. As competências e a importância e a relevância da LRF, ela é muito mais ampla. Você vai ter uma outra turma que vai dizer, apesar da importância disso, essa LRF, ela tem as suas limitações, ela tem as suas falhas. Então, por mais que você assuma no trabalho que a LRF tem essa competência que você está trazendo, e ela realmente tem, é importante que você mostre que existe no estado da arte uma turma que discute para além dessas competências legais. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que a LRF ela exerce um impacto direto sobre os serviços públicos. Então, alguns críticos argumentam que ela impõe restrições que são severas aos gastos públicos e que isso pode afetar negativamente a qualidade do serviço público. Né? Outros críticos falam do peso que ela exerce sobre a despesa com o pessoal, ou seja, as limitações impostas pela RLF em algumas despesas de pessoal. Outros falam do desafio da implementação da LRF dentro da despesa pública, né? O que pode levar a dificuldades na gestão fiscal, no cumprimento de metas. Então, existe uma série de críticas a esse instrumento que eu acho que merecia uma atenção no trabalho. Por mais que você diga no trabalho, eu estou assumindo a outra posição. Mas como é um repassal teórico, eu acho que fica bem você botar essas duas visões que são, em algum certo ponto, antagônicas, né? Uma diz, não, é importante ter esse controle, a rigidez fiscal, né? E outro vai dizer, não é bem assim, né? Isso é aquela história do diagnóstico, né? E do prognóstico. Muitas vezes você faz o diagnóstico e você aplica um remédio, que esse remédio, apesar de ser correto, em excesso pode matar o paciente. Então, é um pouco dessa discussão, né, professor Rosângela, dentro das finanças públicas, tá? Então, ter esse cuidadozinho na discussão teórica, porque aí você dá uma robustez maior, né? Apesar do mestrado ser profissional, é um mestrado, então cabe mostrar um pouco dessa sua capacidade de leitura, de mostrar um sotaque um pouco mais crítico, não ficar só naquela coisa né, técnica demais, que está perfeita. Quem pegar o seu trabalho e não conhece nada e quer entender, vai entender todo o processo orçamentário. Isso aí eu não tenho dúvida, tá? Uhum. Então, é uma observação, acho que a observação mais forte que eu faço é essa, com relação à teoria, a parte das finanças públicas, e sugiro aqui também alguns pontozinhos que eu botei aqui no trabalho, eu vou lhe entregar, que eu acho que também podem lhe dar a cereja do bolo, tá? Veja bem, quando você fala lá do ciclo orçamentário, né, elaboração, aprovação, execução e controle, já que você chegou a esse nível de detalhamento, eu sugiro que você abra, então, a parte do ciclo e fale um pouco sobre meta fiscal, estimativa de receita, o cálculo da necessidade de financiamento do gasto, a determinação do limite da despesa discricionária, elaboração da proposta setorial, ou seja, você abra o ciclo e mostre como esse ciclo está por dentro. Tá? Mas, claro, isso é uma preciosidade. Tá? Se isso não está, não interfere em nada.
eu estou dando a oportunidade de a gente botar a cerejinha no bolo mais uma vez. Tá? Então, dá para abrir. Eu botei esse esquemazinho no trabalho. Aí você olha e vê se você consegue. E aí você consegue fazer esse link que a professora Rosângela tanto fala. Percebe? Você tem que estar topificando. Porque você consegue puxar cada caixinha dessa e fazer a discussão. Né? Ó, o orçamento segue o ciclo. Como é que esse ciclo acontece? Na elaboração. O que é elaboração? Elaboração é isso. É primeiro você estimar a receita, você ver qual a necessidade de financiamento, percebe? Para ir construindo o orçamento. Né? Sim. Tá? O que mais? Ainda na parte da que você fala da execução orçamentária, que já é um outro subtópico, que eu concordo com a Rosângela, com a professora Rosângela, pode estar isso mais agregado dentro do próprio ciclo. Eu acho que você poderia também abrir um pouco mais a execução e mostrar o esquemazinho da movimentação da execução. Né? Mostrar o lado orçamentário e mostrar o lado financeiro. Ó, no lado orçamentário, eu tenho os créditos orçamentários, eu tenho os instrumentos de dotação, os destaques, a provisão, e do outro lado eu tenho um recurso financeiro, onde eu tenho a cota, repasse, subrepasse, e eu tenho as ordens bancárias. Então, abrir o esquemazinho, deixar detalhadozinho, tá? Já que está se propondo a falar sobre a execução orçamentária, bota esse esquemazinho. Eu também deixei lá no trabalho já esse fluxogramazinho. É só você se acatar, evidentemente, abrir e colocar lá. Certo. Tá? Veja, a ausência disso não interfere em nada no que está escrito no trabalho, tá? Você contempla todas as etapas. Eu estou só tentando, mais uma vez. A mesma coisa na parte da... Por exemplo, nós abrimos a execução, lado orçamentário e lado financeiro. Você pode pegar o lado financeiro e também detalhar, mostrar que essa execução financeira parte lá da distribuição da STN e depois vai para os setores, dos setores vai para a unidade gestora, da unidade gestora vai para a unidade orçamentária, né? Então, também pode fazer esse detalhamentozinho aí, tá? Bem, eu acho que da parte teórica do orçamento público era isso que eu tinha a acrescentar, tá? Mais uma vez, a ausência disso não prejudica em nada o que você já colocou aqui. Deixa eu avançar um pouquinho. Eu vou lá para... aquilo, repara só, aquilo que a professora Rosângela colocou em relação à análise de conteúdo, penso eu que a gente poderia resolver isso, Rosângela, com um apêndice, botando lá as categorias que você levantou, né? E a utilização disso lá pelo software do Atlas. Então, eu usei, né? Mas na realidade, é porque assim, na realidade, ela usou o software. Não é porque ela usou o software que foi análise de conteúdo, entendeu? Então tem isso, porque a análise de conteúdo ela tem todo um critério. Então, todo esse critério não foi seguido. A minha sugestão é ela tirar essa palavra análise de conteúdo, falar que fez uma análise comparativa e acabou. Entendi. Não, eu estou partindo do pressuposto que ela criou as codificações para fazer análise, como ela disse. Se ela criou as codificações e os códigos existem, coloque ele num quadro só e bota no apêndice. Pode ser. Se você realmente, de fato, seguiu lá todo o critério da Bardam, Mari, aí eu concordo com o Bruno. Aí tá certo. Verdade. Não, professor, eu fiz isso. Eu codifiquei. Como eu falei, né? Eu peguei fiz as entrevistas e depois fui identificando os assuntos e esses assuntos eu fui colocando lá nos elementos de análise. Como tem lá, suspensão de despesas. Concordo. Racionamento. Aí eu vi lá, estratégias de racionamento. Aí fui separando. Só que eu acho que ficou faltando explicar no texto que as minhas codificações geraram os elementos de análise. Perfeito. Né? Perfeito. Aí, para não mexer no texto, para você não sair tendo que encaixar isso, cria uma planilha, uma coisa, um apêndice e mostra. Essas foram as categorias que a codificação criada, eu usei assim, assado e tal. Enfim, mas acho que o Benício também pode pensar melhor isso aí com você depois, né? Então, como é que isso será feito. Tá?
Cara, eu vou reforçar o que disse a Denise, o que disse a professora Rosângela com relação a esses quadros. Esses quadros ficaram bons demais, muito bons mesmo, né? Essa síntese que você faz de cada coisa, né? A teoria, o estado da arte, o que aquilo quer dizer, como aquilo se dialoga. Poxa, ficou muito bacana isso, eu gostei demais. E né? assim, eu tô falando. Também ajudou muito quando eu fui fazer as análises, então já sabia. Imagino. Para mim foi muito bom também trabalhar com esses. Imagino mesmo. Eu estou falando aqui basicamente do quadro. Eu adoro o quadro, porque cria lógica, né? Vocês são do quadro, vocês sabem. Lógica é maravilhoso, você não se perde, né? Não, muito bom. Muito bom. Quadro 5, quadro 6, quadro 9. Você faz aquelas. Show de bola. Muito bom mesmo isso aí. Aquilo que a professora Denise já falou, né? De quebrar o quadro entre uma página e outra. Quando não couber, Mari, você pode, na página seguinte, repetir o cabeçalho do quadro, né? Continuação. Aí, para não ficar essa sequência quebrada. Mas quando couber numa página só, obviamente que a preferência é que fique numa página só, como a professora Denise. Como a professora Denise botou lá. Né? Que mais? Já estou terminando. O quadro 6 também muito bom, né? Autor, objetivo do estudo, conclusão. Ficou muito bom isso aí. Deixa eu andar mais um pouco. Outra coisa, também é um preciosismo meu, tá? Mas, de repente, o termo capítulo e subcapítulo não seja tão conveniente para uma dissertação, para uma tese. Você botar seção e subseção, né, professora? Porque, de repente, fica capítulo é livro, né? Enfim, mas é um preciosismo, tá? Isso também é fácil de resolver. Bota um Ctrl L, manda substituir e fica tudo seção e subseção. Bobagem. É isso. Agora vamos lá. No quadro, na figura 10, onde você apresenta aqueles valores da evolução do orçamento do IFES, sim. Né? Você bota lá, houve uma variação de 19 para 20, de 0,9%, de 20 para 21, de 24,5%. Aí eu vou fazer aquela pergunta que eu não lembro, de fato eu não lembro, tá? Esse valor, essa variação é nominal ou real? Foi feita a deflação, né? Então é aquilo que foi discutido na banca anterior, né, Vinícius e Denise? Houve a deflação desses valores orçamentários, como é valor monetário, é importante deflacionar para que você tenha essa variação real, né? O que mais? Na página 68, o entrevistado 7, ele fala, né, que a gestão de contratos, né, os contratos de limpeza, de segurança, de administrativo, chegam a consumir mais de 90% do orçamento do IFES. Olhando na tabelazinha, não é bem isso que diz, né? Eu vi lá que a variação de 2023 e 2022 são, respectivamente, 73% e 79%. Aí o que é que eu sugiro? Você não vai mudar o que o cara falou, obviamente. Ele falou aquilo. Aí você fala, apesar do entrevistador estar dizendo que o que os dados estão mostrando aqui não é, né, é um valor menor, é um impacto menor, tá? Então, porque senão o leitor não ficar confuso. Opa, o cara está dizendo uma coisa aqui, mas os dados estão mostrando que não é bem isso. Né? Mais de 90%, não. Mais de 70%, ok. Acredito que o que ele tenha falado é com relação ao campus dele, entendeu? E eu acho perdão, mas... Ao campus dele. Ao campus. Então, pronto. Então, aí você deixa isso claro. Olha, o que ele está falando aí... O quadro é geral do IFES como um todo. Perfeito. É possível, realmente, tenha sido isso, né? Eu entendi dessa forma, né? Quando ele falou com essa porcentagem, como eu não tive acesso ao orçamento. Não, é possível. É possível. Aí, então, só para evitar esse tipo de dúvida que o leitor possa ter, como eu tive, aí você deixa claro, né? Isso aí ele deve estar falando do campus tal, né? Enfim. Sim. O que já sugere que possa ter uma diferença, né, entre camping, né?
do impacto desses contratos. Porque se ela for identificar o campus, ela vai identificar o entrevistado, né? Tem razão. Tem razão, Vinícius. O entrevistado 5 se refere ao campus no qual ela atua. Tem razão. Não identifica, né? Só faz uma referência que isso é pontual, isso é no campus que o entrevistado atua, né? Enfim. Isso. Repara, desde o início, quando eu comecei a ler o seu trabalho, desde a qualificação, eu me perguntava o seguinte: ela está abrindo a análise entre os campi, né? E você justifica dizendo o seguinte: isso é entre campi porque eles têm autonomia orçamentária. Eu sou do campo do interior, eu sou de um campus do interior, né? Também, como o Vinícius é. E a realidade da gente é a seguinte: essa autonomia orçamentária ela vai até a página 2, né? Porque, no fundo, a gente depende muito dos repasses vindo da matriz, né? No meu caso aqui, do campus da C. Simões, da UFES, campus São Cristóvão. Aí eu sempre tive essa coisa, essa pulga atrás da orelha. Poxa, essa autonomia orçamentária é de fato efetiva? Aí vem o entrevistador aqui e me diz o seguinte: os recursos que chegam só são para pagar os gastos imprescindíveis. Isso nos impossibilita decidir sobre a alocação. Então isso já evidencia que não há autonomia orçamentária de fato, né? Que, na verdade, os campings são unidades orçamentárias de um orçamento maior. Percebe? Então, eu acho que você poderia dar essa porrada aí, entendeu? Olha o senso crítico chegando aí na discussão. Aquilo que se convenciona dizer que a autonomia não é bem assim. Acaba que Campus Arapiraca, Campus Delmiro, Campus unidade orçamentária de Maceió, como deve ser também para o IFES aí, né? Sim. Deve ser tudo unidade orçamentária de Aracaju. Aracaju é que ele vai dizer: tá aqui a sua subcota, se vire, pague seus contratos imprescindíveis e o resto a gente vê o que pode fazer, né? Então, eu acho que esse tom mais crítico você poderia jogar, sobretudo lá nas considerações finais. Conseguimos identificar isso, né? Verdade, essa autonomia. Exatamente. Bem, eu acho que eu vou ficar por aqui, tá? É isso, Mariana. Eu acho que essa figura 11 que você bota as emendas parlamentares, gostei bastante também, né? Que às vezes isso é uma caixa preta danada, ninguém sabe para onde esse negócio vai, para onde é que vem, e você bota lá. Gostei bastante. Deixa eu chegar aqui ao fim, para não ficar nada de fora. Bem, Maria, acho que é isso, tá? Acho que o que eu tinha a contribuir, sobretudo como coordenador, era nessa parte mais relacionada ao orçamento, à execução orçamentária, essas ideias. E eu acho que isso tá muito redondo, tá? O que eu estou botando aqui, essa questão da pegada mais crítica, mais de debate entre essas coisas, é um plus, tá? É um plus que, se conseguir fazer, show de bola. Ou de repente, isso fica para trabalhos futuros, para artigos que venham a ser elaborados a partir da sua dissertação, aquela coisa toda. Mas, no mais, parabéns mesmo. Professor Vinícius, pega o senhor aí a palavra. O professor Bruno foi um ótimo parceiro aí na orientação, né? Deu ótimas ideias, principalmente na parte orçamentária, né? Que ele tem a expertise e ensina isso, né? No campo dele. Então, só tenho a agradecer, professor Bruno, as suas contribuições, assim como toda a banca, né? Que realmente trouxeram insights e contribuições, né? Sugestões e críticas extremamente válidas, certo? Então, o que eu for recebendo, Mariana, eu vou repassando para você e a gente senta depois para fazer as correções. Agora, Mariana, a gente vai... Professora Rosângela, a gente tem uma sala virtual, né? A gente tem aqui, deixa eu só ver se eu consigo criar a sala... Criar uma sala de apoio, só um minuto. Ok. Deixa eu só colocar vocês aqui, Vinícius... Viu, Bruno? Era isso que eu estava falando, Bruno. Aqui no RPN, dá para criar essa sala virtual, onde a banca vai para essa sala e ninguém precisa sair, entendeu? Então, não, vou começar a adotar o RPN, eu acho que é bem melhor mesmo. Eu vou puxar vocês para a sala, tá? Ok. Eu só acho pequenininho os slides.
Vamos lá, vamos ver se vocês foram. Peraí, deixa eu saber se vocês foram. A sala 2, tá, gente? Tem uma sala de apoio aqui. Entre nessa sala aqui, ó. Isso. Olá. Deixa só os demais membros retornarem. Certo. Vamos ter aqui já o nosso parecer. A Rosângela vai voltar também. A professora Rosângela não voltou, não tem ainda? Voltei. Pronto, então, Mariana. Deixa eu só ativar a câmera aqui. Peraí, rapidinho. Mari, bote aí na tua primeira apresentação aí, por favor, para tirar o retrato da Elisângela. Que está com o teu tempo. A Elisângela me mata se você não fazer isso. Peraí, professora, só um instante. Eu acho que eu tenho que colocar a tela cheia, professora. Não, precisa não. Eu acho que eu tô com comando. Não, eu que tô com comando. Você não tá, não. Isso, porque eu não estava conseguindo. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu só voltar. Só que para mim ele não aparece. Mas tá voltando. Tá voltando aí. Tá voltando, né? Pronto. Deixa eu só botar aqui. Okay? Deixa eu botar em tela cheia, ver se aparece a gente. Mas eu botar em tela cheia, não aparece a gente.
Tem que ser assim Vamos mesmo. tirar o retrato aqui, né? Todo mundo sorrindo. Pronto, já tirei aqui, vou salvar aqui para mandar para a Elisângela. Deixa eu mandar aqui para ela, botar aqui logo no meu... Deixa eu só rapidinho salvar aqui, porque... Ctrl V. Pronto, foi. Bom, Mariana, a banca deliberou pela sua aprovação, certo? Está aprovada. E você vai ter 60 dias para fazer as correções, que são obrigatórias, né? Principalmente, né, as observações que a professora Rosângela disse, que elas são fundamentais para que o trabalho fique entregue de forma correta. Paralelamente a isso, você tem que submeter o artigo, certo? E já dentro com essas correções já, né? Então, procurar uma revista, né, que atenda ao que a rede determina como mínimo, né? A professora Rosângela até sugeriu uma revista já, depois eu lhe passo, para que você possa ter, né, pelo menos o aceite, o submetido, né, professora? O aceite. Está sem áudio. Não é o aceite, não, é só submetido. É porque quando ele submete nas revistas, ele demora um tempo para ir para o que a gente chama de blind review. Ele submete, aí ele fica lá submetido. Aí, quando a revista designa a avaliação, que é esse processo, está em avaliação, entendeu? Então, Mari, para tu não ter problema com o teu diploma, pegar logo ele, minha sugestão para o Vinícius e para a Bruna é que você já tire o artigo também, faça as correções, fez as correções, já submete o artigo numa revista. Eu tenho uma revista que ela é boa e rápida, né? Que eu publiquei do Jorge. Eu vou mandar para vocês aí a revista. Ok, professor. Muito obrigado. Essa submissão, no caso, essa submissão, então, é um pré-requisito, né? Pré-requisito. Pré-requisito para diploma. Exatamente. O PTT tem que estar catalogado na biblioteca, a dissertação também, e os dois professores que te orientam vão te dar um documento dizendo que você cumpriu tudo isso e que você cumpriu todas as correções que a banca pediu. Depois tu pega com a Elisângela a gravação dessa tua defesa, tá tudo aqui, tudo bonitinho. Aí vamos tirar depois, tá bom? Ela disponibiliza até amanhã, a RNP disponibiliza. Certo. Ok, gente. Agradeço a todos, a banca, né, pela gentileza em participar. Parabéns, Mariana, por essa etapa. Mais uma mestre fresquinha. Né? E vamos Obrigada. agora à próxima etapa, né, que são as correções. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tudo de bom. Obrigada, gente. Muito obrigada por tudo, viu, pelas contribuições. Agradeço ao professor Antônio Vinícius aí pela orientação.